Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar sobre os relés térmicos de sobrecarga. Então, o relé térmico de sobrecarga é um dispositivo de proteção contra a sobrecarga elétrica nos motores trifásicos. Esse dispositivo ele tem por finalidade evitar o sobreaquecimento do motor e, consequentemente, a sua queima ou a diminuição da sua vida útil. O princípio de funcionamento do relé térmico de sobrecarga está baseado na utilização de pares bimetálicos. Então, em cada uma das fases, eu vou ter um conjunto de par bimetálico, que foi constituído pela laminação de dois metais de coeficientes de dilatação diferente. Além disso, em volta do par bimetálico, a gente tem um enrolamento que a gente chama de enrolamento de aquecimento, que é por onde circula toda a corrente que vai ser utilizada pelo nosso motor. Assim, na ocorrência de uma sobrecorrente em uma ou mais fases do circuito, o aquecimento provocará uma deformação no bimetálico. Essa deformação será responsável pelo desarme do relé. Nesta figura podemos observar os principais componentes do relé térmico de sobrecarga, onde eu destaco os três pares bimetálicos, que serão responsáveis por fazer o controle de qualquer tipo de sobrecorrente, desarmando o relé e assim desligando o motor. Falando um pouquinho dos tipos de sobrecorrentes que podemos encontrar nos circuitos trifásicos, aquelas que mais ocorrem nos motores elétricos são as seguintes: simétrica. Sobrecorrente simétrica ocorre nas três fases. Quando que a gente vai ter sobrecorrente simétrica no nosso motor? Quando a gente tiver sobrecarga mecânica. Então o motor, para compensar o aumento da carga que foi colocada no seu eixo, ele vai começar a absorver mais corrente. Se essa corrente, esse valor de corrente a mais que ele está consumindo não for limitada, o motor vai ser danificado internamente até chegar ao ponto que ele queima. Outro tipo de sobrecorrente simétrica é o tempo de partida elevado. Então, o tempo de partida ele tem um período máximo. Acima desse período máximo, o nosso motor começa a aquecer e já começa a correr danos no bobinado internamente. Outro tipo de sobrecorrente simétrica é o rotor bloqueado. Então, se eu tiver lá o nosso rotor bloqueado, o motor vai aumentar o consumo de corrente para poder ter mais força tentando desfazer esse bloqueio. E se esse bloqueio permanecer, consequentemente, essa elevação de corrente vai vir a queimar o motor. E por último, um outro exemplo de sobrecorrente simétrica, elevada frequência de manobra. Então, se o nosso motor ele não tem condições de fazer uma elevada frequência de manobra, também eu vou ter elevação de sobrecorrente no circuito. E por último, um tipo de sobrecorrente assimétrica, que é aquela que ocorre em duas fases, é quando eu tenho a falta de uma das fases. Então, o nosso motor é trifásico. No momento que a gente perde uma fase, a gente tem a elevação da corrente nas outras duas fases. E isso, consequentemente, vai danificar internamente o nosso motor se o motor trabalhar por um longo período. Então, o nosso relé térmico tem que atuar e fazer a desenergização do nosso equipamento todos esses casos que eu falei aqui anteriormente. Por último, pessoal, eu trouxe aqui um item que eu chamei aqui de importante, tá? Que é uma simplificação de tudo que a gente precisa para seguir nas próximas aulas. Então, primeiro, tá? Eu trouxe aqui o componente. Então, esse aqui é vamos dizer assim, a forma do nosso relé térmico de sobrecarga. É dessa forma que eu vou encontrar ele nas empresas, nas indústrias. Depois aqui no segundo quadro eu trouxe a representação gráfica. Então eu tenho aqui a representação dos componentes, dos contatos principais. Depois aqui a representação dos contatos auxiliares. Então será essa representação aqui será utilizada nos esquemas que depois futuramente a gente vai abordar. E a simbologia literal. Então o nosso relé térmico de sobrecarga ele é representado pela letra F. Então, pessoal, trazendo um pouquinho para a prática, esse aqui é um exemplo de par bimetálico que constitui o nosso relé térmico. A corrente vai circular por esse enrolamento e quando a gente tiver uma elevação no valor dessa corrente, o efeito Joule vai aquecer
a lâmina de par bimetálico e essa lâmina vai se deformar e vai desarmar o nosso relé. Aqui eu tenho um relé aberto, então parecido com a figura do material que vocês vão encontrar depois ali disponível. Então aqui ó, eu tenho o par bimetálico referente à fase R, aonde vai circular a corrente da fase R. Depois aqui o par bimetálico referente aonde vai ter a circulação da corrente da fase S. E aqui aonde eu vou ter a circulação da fase T. Então, se eu tiver uma sobrecarga simétrica, as três fases vão ter uma elevação da corrente e, consequentemente, o efeito Joule vai aquecer os três pares bimetálicos. Se a gente tiver uma sobrecarga assimétrica, somente aqueles pares bimetálicos onde estão ocorrendo circulação de corrente vão ter o aquecimento. Agora vamos falar um pouquinho aqui de como é que a gente recebe o nosso relé na indústria. Então, na indústria, a gente vai receber o relé dentro de uma caixinha individual. Aqui na frente eu vou ter algumas informações, então o nome da empresa que fabricou o relé, no caso aqui Telemecanique, o modelo LRD21, tá? E a parte mais importante é a faixa de atuação. Então esse relé aqui, ele é um relé que protege entre 12 e 18 amperes. Como a gente já vem falando, o nosso relé térmico ele é um equipamento que vai proteger o motor contra sobrecorrente. Então esse relé aqui ele vai desarmar o nosso circuito quando a gente tiver uma elevação da corrente do motor. E o que essa elevação ocasiona? Se essa elevação persistir por muito tempo, a gente pode ter danos no nosso enrolamento lá do motor, que vão diminuir a vida útil do motor, ou vão ser danos permanentes. Dependendo do tempo que o motor vai ficar exposto a essa corrente elevada, o aquecimento vai ser tão grande internamente nesse motor que ele venha a queimar. Então, por isso a importância da utilização do relé térmico. Então, vou abrir aqui a caixinha. Tá? Aqui dentro eu tenho o componente. Vamos falar um pouquinho sobre a caixinha, né? Como eu falei já nos contadores. A caixa sempre traz informações pertinentes à instalação do relé. Então aqui na parte superior eu tenho algumas informações e na parte interna aqui eu tenho informações sobre como a gente faz a conexão, ou vamos dizer assim, a integração do nosso relé com o contador. Então falando agora do relé, o que eu tenho que ter aqui como itens principais? Saber que aqui é a entrada do nosso relé. Então aqui é onde vai entrar a fase RST. E o circuito terminal que vai fazer a energização do nosso motor vai sair daqui, ó, 2T1, 4T2 e 6T3. Esse relé é um relé que vai ter que trabalhar junto com o contador ou com uma base adaptadora. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a conexão do relé com o contador. Então esse aqui já está conectado. Vou desconectar aqui rapidamente. Então, desconectando, aqui eu tenho o contador e aqui eu tenho o relé. Como é que eu faço a conexão? Sempre vou conectar o nosso relé térmico à contadora nos terminais 2, 4 e 6. Então, venho aqui e faço a conexão. Depois, eu tenho que obrigatoriamente ajustar os 3 parafusos, evitando qualquer tipo de mau contato. Então, está aqui o conjunto contador e relé. Falando um pouquinho mais sobre o relé, agora vamos falar sobre a questão dos ajustes que a gente deve proceder para fazer a instalação desse relé no circuito. Primeiro, o relé térmico ele é sempre fabricado com uma faixa de atuação. Nesse nosso caso aqui, a faixa de atuação vai de 12 até 18. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar qual a corrente nominal do motor. Vamos supor, a corrente nominal do nosso motor é 15 amperes. Então eu tenho que vir aqui e regular no parafuso de ajuste para 15 amperes. O que significa isso? Se o motor começar a absorver uma corrente acima do que 15 amperes, o nosso relé vai desarmar o circuito. Uma outra questão que deve ser observada é a questão da regulagem do rearme do nosso relé. A gente tem duas opções, automática ou manual. O que significa a opção automática? Na opção automática, quando o meu relé
tiver desarmado, passado um tempo, né, diminuiu lá a temperatura nos pares bimetálicos, ele se rearma automaticamente. Na opção manual, eu preciso vir até o equipamento e pressionar o botão Reset. E aí eu tenho o rearme do nosso relé. E como é que a gente vai desligar o nosso motor? Como é que a gente vai fazer uma interferência em cima do circuito do nosso motor? Essa interferência ela vai se dar através dos contatos auxiliares. Então eu tenho dois contatos, um do tipo normalmente aberto e um do tipo normalmente fechado. O contato normalmente aberto, como eu já falei, é o 97, 98 e o contato normalmente fechado é o 95, 96. São através desses contatos que a gente vai interferir, que a gente vai, vamos dizer assim, programar o nosso circuito para que quando o relé térmico atue, o nosso motor é desligado. Uma outra coisinha que eu gosto sempre de mostrar para os alunos é que nesse modelo a gente tem o teste. Então o teste ele simula o desarme do nosso relé. É só pegar uma chavezinha e vir aqui, ó, e colocar ele em teste. Tá? Quando eu coloco ele em teste, os contatos auxiliares, normalmente fechado abre e normalmente aberto fecha. Como é que eu tiro esse relé do estado de teste? Da mesma forma que eu rearmo, né, quando ele está no rearme manual. Venho aqui no reset, tá? E rearmo o nosso relé. Esse outro botãozinho, o botãozinho stop, serve também para fazer essa mesma simulação. Certo? Um outro detalhe muito importante é que esse modelo aqui, ó, ele traz uma porta, vamos dizer assim, ou uma barreira física para que a gente feche, né, e que o operador da máquina não tenha, ou qualquer outra pessoa não autorizada, não tenha acesso à questão da regulagem. E aí a gente pode introduzir aqui nesse olhar, ó, a gente pode introduzir um lacre. E se esse lacre for rompido, né, a gente sabe que esse relé não necessariamente está com as regulagens que a gente fez na hora da instalação.